Era 1971. O Brasil ainda respirava sob o peso de uma ditadura que não admitia fraqueza de nenhuma espécie. A televisão era o único lugar onde o país podia se reunir sem pedir licença. E o Pinga Fogo, na TV Cultura, era o programa que todo mundo assistia com o jantar ainda na mesa. Não era um programa qualquer. Era uma bancada de jornalistas treinados para pressionar, para escancarar contradições, para fazer o entrevistado suar debaixo das luzes do estúdio e revelar, mesmo sem querer, o que estava guardado lá dentro. Naquela noite, o convidado era Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, um homem de 61 anos, óculos grossos, voz mansa, que dizia receber mensagens de pessoas mortas e as escrevia à mão em português, espanhol, francês, italiano e latim. Às vezes, sem olhar para o papel, tinha um padre sentado à bancada. O padre estava lá com uma missão clara: questionar, debater teologia, confrontar um homem que, aos olhos da igreja, havia erguido uma prática espiritual à margem do catolicismo e que, mesmo assim, atraía multidões de católicos devotos. A igreja queria respostas, e aquele padre seria o canal. O programa começou às 21 horas. Às 22 e poucos, o padre estava calado. O que aconteceu no meio disso é o que vamos contar aqui. Mas para entender a resposta de Chico Xavier aquela noite, é preciso entender primeiro de onde veio aquele homem. Porque a resposta que ele deu, 8 minutos sem interrupção, sem anotação, sem preparação aparente, não caiu do céu. Ou talvez sim, dependendo do que você acredita. O que é certo é que ela saiu de uma vida inteira. Francisco Cândido Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, em Pedro de Alcântara, um município que hoje se chama Pedro Leopoldo, a cerca de 40 quilômetros de Belo Horizonte. A família era pobre. O pai, João Cândido Xavier, trabalhava no que podia. A mãe, Maria João de Deus, morreu quando Chico tinha 5 anos. Eram 9 filhos. Depois da morte da mãe, a família foi separada. Chico ficou com a madrasta, Maria Cândida de Avelar. E a madrasta foi, sem tirar nem pôr, uma das pessoas mais violentas que esse menino conheceu na vida. Não é força de expressão. Ela o batia, isolava, proibia de estudar com regularidade, obrigava a trabalhar. Havia dias em que ele era amarrado. Havia noites em que dormia, sem comer. Aos 9 anos, Chico estava na escola primária e já tinha episódios que os professores não sabiam classificar. Ele conversava com alguém que os outros não viam. Tinha crises. Em uma delas, uma professora chamada Professora Caritas, e esse nome vai aparecer mais de uma vez nessa história. Foi a primeira pessoa fora da família a reconhecer que o menino não estava louco, que havia algo diferente acontecendo com ele. O pai levou Chico a um padre espírita. Isso mesmo, naquela época, havia padres que flertavam com o espiritismo, e o padre Galdino Eurico de Novaes avaliou o menino e disse que o que Chico tinha era um dom, que ele era médium. O pai aceitou. A madrasta, não. Mas a madrasta não tinha o controle completo do que acontecia dentro da cabeça daquele menino. E Chico continuou. Estudou quando pôde. Trabalhou em armazém, em loja de tecidos, no comércio local. Aos 17 anos, foi nomeado funcionário público no setor de fiscalização de pesos e medidas. Esse emprego modesto vai ser o único vínculo formal que ele terá com o Estado pelo resto da vida. E continuou escrevendo. Já na adolescência, Chico produzia textos que atribuía a espíritos, poesias no estilo de Augusto dos Anjos, cartas assinadas por pessoas mortas, prosa de qualidade literária que, segundo os pesquisadores que se debruçaram sobre o material, era inconsistente com a escolaridade formal que ele tinha, que era mínima, irregular
interrompida várias vezes pela pobreza e pela madrasta. O primeiro livro veio em 1972. Chico tinha 22 anos. O título era Parnaso de Além-Túmulo, e o espírito que assinou a maioria dos poemas era o de Augusto dos Anjos, morto em 1914. O livro foi avaliado por professores de literatura e poetas da época. A maioria ficou sem saber o que dizer, porque os poemas eram bons, às vezes muito bons. E Chico Xavier não tinha educação literária suficiente para escrevê-los. Antes de continuar, é preciso parar aqui um momento, porque muita gente que vai assistir a esse vídeo nunca entrou em contato com o espiritismo de perto. E a psicografia, que é o nome técnico do que Chico Xavier fazia, pode soar estranha, exótica ou mesmo absurda, dependendo de onde você está. A palavra vem do grego psique, alma, e graphein, escrever, escrita da alma. Escrita mediúnica dentro do espiritismo kardecista, que é a vertente codificada pelo francês Allan Kardec no século XIX. A psicografia é o ato de um médium servir de canal para que um espírito desencarnado comunique algo através da escrita. O médium segura o lápis, ou a caneta, e o espírito, segundo essa crença, guia a mão. Ou, em casos mais avançados, o médium escreve em estado de transe, sem controle consciente do que está sendo escrito. Há duas modalidades principais. Na psicografia mecânica, a mão se move sem que o médium acompanhe o conteúdo. Ele está em outro lugar mentalmente, enquanto a mão escreve. Na psicografia semiconsciente, o médium recebe a mensagem de forma mais colaborativa, como uma voz interna que ele traduz em palavras. Chico Xavier praticava as duas e produziu, ao longo de 70 anos de atividade mediúnica, mais de 450 livros. Nenhum royalty para si. Tudo doado para obras de caridade e para a editora da Federação Espírita Brasileira. 450 livros. Sem assinar como autor, isso por si só seria material para uma biografia longa. Mas o que fez Chico Xavier entrar para a história e aparecer no Pinga Fogo em 1971, diante de um padre e de uma bancada de jornalistas, foi algo que foi além dos livros. Foram as cartas. Há um tipo de psicografia que Chico Xavier praticava nas reuniões do Centro Espírita da Paz, em Uberaba, para onde ele se mudou em 1979. Pessoas as chegavam com fotos de parentes mortos. Às vezes, chegavam apenas com um nome. E Chico sentava, colocava o papel na frente, fechava os olhos por alguns instantes. Nem sempre fechava. E começava a escrever. O que saía eram cartas, escritas na voz do morto, com detalhes que a família reconhecia, apelidos que só o falecido usava, lembranças de episódios que nunca tinham sido contados para ninguém fora do círculo doméstico, referências a objetos guardados em gavetas específicas, palavras que o morto usava e que ninguém mais usava da mesma forma. Havia casos em que a família chegava em silêncio, sem dar nenhuma informação, e saía com uma carta de 10 páginas que nenhum deles conseguia explicar. Isso foi documentado, não por espíritas, por jornalistas, por médicos, por advogados, por pesquisadores que foram a Uberaba com a intenção de desmascarar e voltaram sem conseguir. Um caso específico ficou famoso décadas depois, quando o espiritismo voltou a ser discutido nos tribunais brasileiros. Em 1980, uma jovem chamada Humberto de Campos Filho, espere, vou corrigir, uma família do Rio Grande do Sul, recebeu de Chico Xavier uma carta psicografada supostamente escrita por um homem que havia morrido em circunstâncias violentas. A carta, enviada ao processo judicial que investigava a morte, continha informações que absolveram o réu. O juiz não aceitou a carta como prova formal,
mas reconheceu que ela havia contribuído para o entendimento dos fatos. Esse não foi um caso isolado. Ao longo dos anos 1970, 1999, cartas psicografadas por Chico Xavier foram apresentadas em pelo menos uma dezena de processos criminais no Brasil. O Poder Judiciário nunca estabeleceu uma posição oficial sobre a validade dessas cartas como prova, mas tampouco as ignorou completamente. O que isso diz sobre o que Chico Xavier fazia? Depende de quem você pergunta. Para os espíritas, é a confirmação de que a morte não extingue a consciência, que o espírito sobrevive e pode se comunicar, e que Chico Xavier era o canal mais confiável que o Brasil produziu para essa comunicação. Para os céticos, é uma combinação de memória extraordinária, sensibilidade social aguçadíssima, capacidade de leitura de comportamento humano e, talvez, um pouco de fraude inconsciente. Aquele fenômeno em que a pessoa acredita genuinamente no que está fazendo, mas está, na verdade, processando informações coletadas de forma ordinária. Para a Igreja Católica, em 1961, era uma ameaça. Chico Xavier era católico. Isso não é uma piada, nem uma contradição que ele tentava esconder. Ele se batizou católico, fez primeira comunhão, tinha imagens de santos em casa, rezava o rosário, venerava Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, praticava o espiritismo, frequentava centros espíritas e publicava livros atribuídos a espíritos de pessoas mortas. Para ele, não havia conflito. O espiritismo, na sua leitura, era um complemento à mensagem de Cristo. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, era um filósofo que havia organizado o que Jesus já havia ensinado: caridade, evolução espiritual, amor ao próximo. As bases eram as mesmas. A Igreja discordava. O Espiritismo foi condenado pela Igreja Católica em diferentes momentos da história. A comunicação com os mortos é, do ponto de vista teológico católico, uma prática proibida pelas Escrituras. O Deuteronômio é explícito. Consultar os mortos é abominação. A Igreja medieval puniu, excomungou e queimou pessoas por práticas que se assemelhavam ao que Chico Xavier fazia. Mas Chico Xavier não era medieval. Era 1971, e a Igreja no Brasil, pós-Concílio Vaticano II, estava em processo de abertura, de diálogo com o mundo moderno. Ainda assim, a posição oficial era clara: o Espiritismo é incompatível com o catolicismo. O problema é que o Brasil não era da Igreja. O Brasil era de quem o Brasil queria ser. E o Brasil, especialmente o interior, o Brasil profundo das Minas Gerais, do Nordeste e do Sul de Minas, esse Brasil frequentava a missa no domingo e o centro espírita na quarta, acendia vela para São Jorge e para o Preto Velho, rezava para Nossa Senhora e para Iemanjá. O sincretismo religioso não era a exceção. Era o modo de vida de dezenas de milhões de pessoas. Chico Xavier era o rosto mais visível desse catolicismo espírita. Essa mistura que a Igreja não conseguia catalogar e que estava crescendo. Daí o padre no Pinga Fogo. O Pinga Fogo foi um programa de entrevistas que a TV Cultura de São Paulo exibiu entre 1964 e que voltou em versões posteriores. O formato era simples e brutal. Uma bancada de 3 a 5 entrevistadores, geralmente jornalistas e intelectuais, que se revezavam em perguntas a um único convidado. O nome já diz tudo. Pinga Fogo, como a tortura medieval de deixar velas pingar em água fervente sobre a pele. A metáfora era desumanamente precisa. Os entrevistadores do Pinga Fogo não eram gente mansa. Entre eles, havia nomes como Hermano Henning, jornalista de rádio e televisão que ficou conhecido pela agressividade das perguntas. O programa havia recebido políticos, intelectuais,
artistas religiosos. E em todos os casos, a bancada tinha o mesmo objetivo: tirar o entrevistado do lugar confortável e ver o que sobrava. Chico Xavier já havia aparecido em televisão antes, mas o Pinga-Fogo era diferente. A bancada tinha memória, tinha pesquisa e tinha, naquela edição de 1961, um padre. O nome do padre varia, conforme o relato que você encontra. Há quem diga que era o Padre Quevedo, o famoso jesuíta que passou décadas desmistificando fenômenos paranormais no Brasil. Há relatos que apontam para outro nome. O que os registros confirmam é que havia um representante da igreja sentado àquela bancada, com o objetivo explícito de questionar a validade espiritual e teológica do que Chico Xavier fazia. O programa começou com perguntas padrão sobre a vida de Chico, sobre o Uberaba, sobre o volume de cartas recebidas por semana, chegavam a milhares, sobre como ele se sentia sendo o homem mais procurado do Brasil espiritual. Sobre tua obstáculo cala, tambom. Esse paisagem, esse ferrorto. Chico respondia com a voz mansa de sempre, sem arrogância, às vezes com um sorriso que parecia mais reflexo do que expressão, como se o que estava sendo perguntado fosse simples, tão simples que ele não precisasse pensar muito para responder. E então veio a pergunta do padre. A pergunta não foi gentil. O padre se inclinou levemente para a frente, olhou para Chico Xavier, com aquela mistura de curiosidades e desconfiança que os debates religiosos produzem, e fez o que havia ido lá fazer. Questionou a legitimidade do espiritismo à luz das escrituras. A formulação exata varia conforme o relato, mas o núcleo era este: como Chico Xavier podia se dizer cristão e ao mesmo tempo praticar algo que as Sagradas Escrituras condenam explicitamente. Como ele conciliava a fé em Cristo com a comunicação com os mortos, que é proibida no Antigo Testamento? Não estava ele, ao fazer isso, desafiando a autoridade da igreja. Não estava enganando as pessoas que o procuravam, levando-as a uma prática que as colocava em risco espiritual. Era um pacote completo: escritura, autoridade, responsabilidade moral. O padre havia montado bem a pergunta. O estúdio ficou quieto. Os outros jornalistas recuaram levemente nas cadeiras. Esse era o momento para o qual o padre havia sido convidado. Todos sabiam. Chico Xavier tirou os óculos. Limpou as lentes com um pano. Esse detalhe aparece em vários relatos de quem estava lá. Colocou os óculos de volta e começou a falar. O que veio depois durou, segundo os relatos dos presentes e do próprio registro do programa, algo entre 7 e 9 minutos. Vamos chamar de 8. 8 minutos de fala contínua, sem interrupção, sem anotação, sem consulta a qualquer papel. Chico Xavier começou pelo começo. Disse que entendia a preocupação do padre. Disse que era genuína, que vinha de um lugar de responsabilidade pastoral, que o padre tinha razão em fazer aquela pergunta, porque era sua obrigação fazê-la. E então foi para o texto bíblico. Ele citou o livro de Samuel, especificamente o episódio em que o rei Saul, que havia proibido por decreto a consulta aos mortos em Israel, vai procurar a feiticeira de Endor para consultar o espírito do profeta Samuel, morto há algum tempo. Saul estava desesperado. O exército filisteu estava prestes a atacar, e Deus havia se calado. Saul disfarçou-se, foi à feiticeira à noite e pediu que ela evocasse Samuel. E Samuel apareceu. Chico Xavier perguntou com a voz ainda mansa, ainda sem ironia, se a comunicação com os mortos fosse, em si mesma, proibida por Deus, como o próprio Deus permitiu que Samuel aparecesse para Saul. Por que o profeta,
alguém que em vida havia servido a Deus, apareceu para transmitir uma mensagem a um rei desobediente, em vez de simplesmente não aparecer. A resposta que o Espiritismo dá, disse Chico, é que a comunicação em si não é o problema. O problema é o propósito. Saul foi procurar Samuel por desespero, por medo, buscando uma saída do que ele mesmo havia criado pela desobediência. E recebeu uma mensagem dura. O que está acontecendo é consequência do que você fez, e não há como escapar. Samuel não foi lá para salvar Saul, foi para dizer a verdade. Chico Xavier disse que era exatamente isso que o Espiritismo pregava, que as mensagens que chegavam através dele, em Uberaba, semana após semana, não eram para dar às pessoas o que elas queriam ouvir. Eram para dizer a verdade. Sobre a responsabilidade, sobre a necessidade de evolução, sobre o fato de que os erros cometidos em vida não somem com a morte, mas precisam ser trabalhados. Então, passou para o Novo Testamento. Citou a Transfiguração, o momento em que Jesus sobe ao Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, e ali aparece transfigurado, com Moisés e Elias. Ao lado, Moisés estava morto há séculos. Elias havia subido ao céu sem morrer, mas estava igualmente ausente do plano físico. E ali estavam os dois conversando com Jesus, visíveis o suficiente para que Pedro propusesse construir tendas para os três. Chico Xavier perguntou se a comunicação com os espíritos dos que já partiram fosse, em sua essência, contrária à vontade de Deus, teria Jesus permitido aquela manifestação diante dos seus discípulos? Teria o próprio Filho de Deus dialogado abertamente com Moisés e Elias no alto daquele monte? Não estava dizendo, continuou Chico, que o Espiritismo era superior ao catolicismo. Não estava dizendo que a Igreja estava errada em existir, em doutrinar, em orientar o seu povo. Disse que respeitava a Igreja, que amava a Igreja, que era um homem que rezava rosário e pedia a intercessão de Nossa Senhora. Mas disse que havia uma diferença entre a proibição de consultar os mortos por curiosidade, por magia, por tentativa de manipular o futuro, que era o que o Deuteronômio condenava e com razão, e a comunicação espiritual, motivada pelo amor, pela busca de conforto, pelo desejo de saber que o filho que morreu está bem, que o marido que partiu não está sofrendo. Uma mãe que perde um filho, disse Chico Xavier, não vai ao centro espírita para invocar o mal. Vai porque o amor não sabe o que fazer com a ausência. E se através dessa busca ela recebe uma mensagem que a ajuda a continuar, a cuidar dos outros filhos, a trabalhar, a não se destruir pela dor, onde estava o erro? A caridade, disse ele, era o critério. Allan Kardec, disse ele, e citou Kardec diretamente. Havia dito que fora da caridade não há salvação. Esse era o mesmo princípio que Jesus pregou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como a si mesmo. Nada do que Chico Xavier fazia contradiz isso. Tudo o que ele fazia, disse, era movido por isso. E então, parou. Não fez uma conclusão dramática. Não virou para o padre e disse, e, portanto, estou certo. Ficou em silêncio por 2 segundos. Esse silêncio aparece em todos os relatos, e disse apenas que esperava ter respondido à preocupação do padre. O padre não disse mais nada. Não era derrota. Exatamente. Era aquilo que acontece quando alguém responde com uma profundidade que você não esperava e você percebe que qualquer réplica sua vai soar menor. O padre era inteligente o suficiente para perceber isso. Os outros jornalistas ficaram um momento parados, e então o programa retomou seu curso. Para entender o que aqueles 8 minutos representaram, é preciso sair do conteúdo da resposta e olhar para o contexto. Chico Xavier tinha 61 anos em 1971. Havia passado 40 deles em contato direto com o luto humano.
40 anos de pessoas chegando até ele com fotografias de filhos mortos em acidentes, de mães que não chegaram a ver os netos, de jovens que foram embora cedo demais. 40 anos de cartas escritas em nome desses mortos, devolvidas às famílias. Ninguém passa 40 anos assim sem desenvolver uma relação muito particular com a dor humana, com o que ela faz com as pessoas, com o que as pessoas precisam quando estão dentro dela. Chico Xavier não estava debatendo teologia com o padre. Estava representando todos eles. Todas as mães que foram ao centro em Uberaba. Todos os pais que não sabiam mais como rezar e tentaram de outra forma. Todos os filhos que perderam alguém e chegaram àquela sala pequena com uma foto e uma esperança. Ele sabia que o padre não era seu inimigo. O padre estava fazendo o que havia sido ensinado a fazer. E Chico Xavier, que havia sido criado com violência, que havia perdido a mãe aos 5 anos, que havia dormido com fome, sabia exatamente o que é precisar de amparo e não ter de onde tirar. A resposta que ele deu não era uma performance. Era o destilado de 61 anos de vida. E o padre sentiu isso. Depois do pinga-fogo, Chico Xavier continuou sendo Chico Xavier. Voltou a Uberaba. Voltou ao Centro Espírita da Paz. Continuou as sessões de terça e sexta-feira, onde recebia as pessoas, escrevia as cartas, assinava os livros porque ele assinava livros. Mas não cobrava nada por isso. A vida em Uberaba merece um parágrafo próprio. Chico Xavier vivia de forma extremamente simples. O apartamento era pequeno, a roupa era básica. Ele nunca teve carro, nunca viajou para o exterior. Nunca abriu conta em banco com dinheiro proveniente do trabalho mediúnico. Os livros que publicou, mais de 450, como disse antes, geraram royalties que foram todos doados. Estimativas conservadoras colocam o valor total doado ao longo da vida em algo equivalente a dezenas de milhões de reais em valores atuais. Ele não aceitava pagamento pelas consultas. A regra era absoluta. Se alguém tentasse deixar dinheiro, era devolvido. Se deixassem embaixo da almofada ou no corredor, era doado imediatamente para a obra social do centro. Isso não é detalhe biográfico menor. É o coração do que Chico Xavier representava, porque havia, e ainda há, uma indústria do sobrenatural no Brasil. Médiuns que cobram fortunas por sessões, pais e mães de santo que estabelecem preços para trabalhos, pastores que cobram dízimo de quem não tem o que comer. O mercado espiritual brasileiro é enorme e, em partes consideráveis, é predatório. Chico Xavier não cobrava nada, nunca, de ninguém. E essa consistência de décadas, foi o que o separou de tudo o mais. Seria desonesto contar essa história sem dar espaço para o que os críticos diziam. E havia críticos sérios. O mais articulado deles, por décadas, foi o padre Quevedo. Oscar González Quevedo, jesuíta colombiano radicado no Brasil, que fundou o Centro Latino-Americano de Parapsicologia em São Paulo e passou 50 anos estudando e desmistificando fenômenos paranormais. Quevedo não era um ignorante. Era um homem de ciência que havia estudado em profundidade os mecanismos psicológicos e neurológicos que poderiam explicar fenômenos como a psicografia. A posição de Quevedo era a seguinte: o que Chico Xavier fazia era real, no sentido de que Chico Xavier acreditava genuinamente naquilo e produzia textos que as famílias reconheciam. Mas o mecanismo não era sobrenatural, era psicológico. A teoria que Quevedo e outros pesquisadores céticos defendiam se chama criptamnésia. É o fenômeno em que a mente armazena informações que a consciência não reconhece ter armazenado. Você ouviu algo anos atrás, não registrou conscientemente, e décadas depois, esse dado aparece como se fosse novo, como se viesse de fora. Aplicado ao caso de Chico Xavier, ele teria, ao longo de décadas,
absorvido informações sobre milhares de famílias, histórias, nomes, episódios, através das conversas no centro, das cartas recebidas, dos visitantes que chegavam antes das sessões. E na hora de escrever, essa informação, processada de forma inconsciente, emergiria como mensagem do espírito do morto. É uma teoria que explica uma parte do fenômeno. Talvez uma parte grande. O que ela não explica tão facilmente são os casos documentados em que Chico Xavier produziu informações sobre pessoas que ele nunca havia encontrado, em idiomas que ele não dominava, com detalhes que nenhum pesquisador conseguiu traçar de volta a uma fonte acessível. Esses casos existem. Não são muitos em proporção ao volume total de psicografias, mas existem e foram documentados por pesquisadores que não eram espíritas. A posição honesta é esta: a ciência não tem, até hoje, uma explicação completa para o que Chico Xavier fazia. Tem hipóteses, algumas boas, mas não tem uma explicação que feche todos os casos. Para entender o impacto de Chico Xavier, é preciso entender o Brasil dos anos 1970 e 1980. Era um país onde a maioria da população tinha acesso precário à saúde mental. Psicólogos e psiquiatras eram para quem podia pagar. O luto de perder filho, de perder marido, de perder a colheita, de perder a esperança, era processado em largas camadas da população, dentro do âmbito religioso. A Igreja Católica tinha capilares por todo o território, mas não tinha solução para tudo. O protestantismo estava crescendo, mas ainda era minoria. O candomblé e a umbanda tinham presença forte, especialmente no Nordeste e no Rio de Janeiro, mas carregavam o estigma da perseguição histórica. O espiritismo kardecista tinha algo que os outros não tinham: uma estética de classe média. Limpinho, organizado, com centros que pareciam salões de reunião, com livros publicados e teoria codificada. Era o espiritismo que um funcionário público, um professor, um médico podia frequentar sem sentir que estava saindo completamente do mundo ordenado. E tinha Chico Xavier, que era o rosto humano de tudo aquilo, que não ameaçava, que não julgava, que não cobrava, que chegava cedo, que ficava até o último de cada sessão, que escrevia para cada um que chegava com uma foto e uma dor. Às terças e sextas, em Uberaba, as filas começavam antes do amanhecer. Vinham de São Paulo, do Rio, de cidades do interior que demoravam dias de ônibus. As pessoas dormiam na calçada para garantir uma vez na sessão. Isso durou décadas. Não era histeria de massa. Era a acumulação de caso após caso, em que as famílias saíam com algo que não tinham antes de entrar. Há uma pergunta que fica no fundo de tudo isso e que qualquer honesto precisará fazer em algum momento. O que é a fé? Chico Xavier nunca pediu que ninguém acreditasse nele. Esse detalhe é importante e pouco comentado. Ele dizia, explicitamente, com frequência, que as pessoas deveriam crer em Deus, em Jesus, e deveriam verificar o que ele trazia à luz da razão e da caridade. Se não fizesse sentido, que descartassem. Ele não se apresentava como autoridade, não construiu igreja, não deixou o sucessor desalinhado. O espiritismo tem essa característica em comum. Não há papa, não há hierarquia clerical, não há excomunhão possível. Allan Kardec foi explícito nisso. O espiritismo foi concebido como uma doutrina que deveria ser avaliada pela razão, não aceita por fé cega. Chico Xavier era produto disso, mas também era produto de algo mais antigo, mais visceral. A experiência humana de perder alguém e não saber para onde olhar. Quem nunca perdeu, ninguém pode achar fácil julgar os que foram a Uberaba. Mas quem já ficou à beira de uma cama esperando que alguém respirasse uma vez mais? Quem já ficou olhando para uma foto depois do velório, tentando entender como aquela pessoa pode simplesmente não estar mais em lugar nenhum? Esses sabem que a fé não é luxo. É, às vezes,
a única coisa que fica. Chico Xavier sabia disso e entregou sua vida inteira para ser útil a esse saber. Chico Xavier viveu até os 92 anos. Morreu em 30 de junho de 2002, em Uberaba. Naquela noite, o Brasil estava na Copa do Mundo. A final foi entre Brasil e Alemanha, e o Brasil venceu por 2-0. Ronaldo marcou os 2 gols, uma das maiores noites do futebol brasileiro. O país inteiro estava nas ruas, nos bares, na frente de televisores. E Chico Xavier morreu no meio disso. Os espíritas dirão que ele escolheu esse momento, que saiu enquanto o Brasil estava feliz, para não dividir a atenção do país com sua partida. Essa interpretação pode soar exagerada para os céticos, mas diz algo verdadeiro sobre como os espíritas o viam. Como alguém que, até o final, pensava mais nos outros do que em si mesmo. O velório foi no Centro Espírita da Paz. Dezenas de milhares de pessoas foram até lá, filas que começavam quilômetros antes do centro. Pessoas que dormiam na rua, esperando para se despedir. A imprensa comparou as cenas de velórios de papas e chefes de Estado. O Brasil não havia visto nada parecido para um homem que não tinha poder político, que não tinha dinheiro, que não mandava em nada, exceto no coração de quem havia passado por ele. O que Chico Xavier deixou não cabe bem em vista. Mas algumas coisas se destacam. Os livros são o mais óbvio. Mais de 450 títulos, traduzidos para vários idiomas. Ainda em circulação. O mais famoso, Nosso Lar, foi adaptado para o cinema em 2010 e se tornou um dos filmes brasileiros de maior bilheteria da história. A prática de cartas psicografadas continuou depois da morte dele. Há médiuns em centros espíritas por todo o Brasil que praticam psicografia, mas nenhum adquiriu a credibilidade que Chico Xavier construiu ao longo de 70 anos. Houve, em 2011, uma proposta no Congresso Nacional para que Chico Xavier fosse declarado patrono do espiritismo brasileiro. A proposta gerou debate, passou por comissões, encontrou resistência de representantes de outras religiões e ficou sem resolução definitiva por anos. Mas o fato de que a proposta chegou ao Congresso já diz algo sobre o peso que aquele homem teve na cultura do país. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada em 2010, 8 anos após sua morte, apontou Chico Xavier como o maior brasileiro de todos os tempos na categoria de figuras espirituais. Em outras categorias gerais, ficava entre os mais citados ao lado de Pelé e Tiradentes. Há algo no Brasil que Chico Xavier tocou, que vai além do espiritismo. Ele tocou a experiência humana de sofrer. E a resposta que deu a essa experiência, não com teologia, não com argumentação filosófica, mas com presença, com tempo, com a carta escrita às 3 da manhã para a mãe que havia perdido o filho. Essa resposta atravessou fronteiras religiosas e chegou onde a doutrina não consegue chegar. Voltemos àquela noite de 1971, ao estúdio da TV Cultura, ao padre em silêncio. O que aqueles 8 minutos revelaram sobre Chico Xavier não era apenas que ele conhecia a Bíblia. Qualquer seminarista conhece a Bíblia. O que revelou era que ele havia passado a vida ouvindo perguntas que nenhuma escola de teologia prepara para responder. Perguntas como: por que meu filho morreu e o filho do vizinho não? Por que Deus deixou isso acontecer? O que acontece depois? Ele está bem? Ele sofreu muito? Ele me perdoou pelo que eu fiz? Essas perguntas não têm resposta teológica limpa. A Igreja diz: confie em Deus, seus planos são maiores que os nossos. O Espiritismo diz: há uma continuidade, uma evolução, e a morte não é o fim. Os ateus dizem: não há resposta, aprenda a viver sem ela. Chico Xavier tinha uma quarta via. Ficava lá, pegava o lápis e escrevia. Se era verdade, a ciência não fechou esse caso. A fé dos que foram lá disse que sim.
E o padre que estava sentado àquela bancada, depois de ouvir 8 minutos de homem que havia passado a vida inteira, servindo a outros, sem pedir nada em troca. Esse padre entendeu que havia algo que ele não poderia rebater com argumento. Porque o argumento de Chico Xavier não era intelectual, era moral. E contra um homem que tem passado a vida toda cumprindo o que prega, o argumento teológico tem menos peso do que deveria. O padre ficou calado e o programa continuou. Há uma frase que Chico Xavier disse em diferentes momentos da vida de formas levemente diferentes, que acabou virando uma das mais citadas do espiritismo brasileiro. Não vou reproduzir exatamente, mas o sentido era este, que depois de tudo que havia passado na vida, o sofrimento havia sido o seu maior professor. A madrasta que batia, a mãe que morreu cedo, a pobreza, as horas de trabalho no armazém, o preconceito que recebeu por décadas de setores da igreja e da ciência, os que o chamaram de charlatão, os que tentaram provar que fraude, tudo isso, segundo ele, havia apenas aprofundado o que ele sentia em relação às pessoas que chegavam até ele, com uma dor que não sabiam onde colocar. Quem sofreu reconhece o sofrimento dos outros, de um jeito que quem nunca sofreu não consegue. Isso não é espiritismo. Isso é humano. E talvez seja exatamente isso que o padre sentiu naquela noite. Que estava diante de um homem que havia sofrido muito e que, em vez de ficar com o sofrimento para si, havia transformado em presença para os outros. Discutir se os espíritos existem ou não. Essa é uma conversa que pode durar séculos. E vai durar. Mas o que Chico Xavier fez com sua vida enquanto tinha essa conversa não depende de resolução teológica. O que ele fez está lá, nos livros, nas cartas que as famílias guardam até hoje, nas filas que começavam antes do amanhecer em Uberaba, no padre que ficou em silêncio,